E aí, gente, vocês estão bem? Bora voltar a falar de livro nesse canal? Para o vídeo de hoje eu trouxe um 2 em 1. Quero falar um pouco sobre a história do tarô para quem tem pressa, do Calcas Laucas. Quero também trazer o livro de história do tarô da Isabelle Nadolny, um estudo completo sobre suas origens, iconografia e simbolismo. O livro da Isabelle Nadolny lançou em 2022, ou seja, eu estou extremamente atrasado aqui na resenha do canal. Mas como nunca é tarde para falar dos livros de tarô, eu vejo que veio a oportunidade perfeita de falar sobre esse conteúdo e correlacionar com esse que foi lançado agora mais recentemente em 2024. Esses dias passados eu estava passeando pela Paulista com a minha amiga Giovana e aí nós entramos na livraria e estava exposto o livro do Cal lá. Eu falei, nossa, eu não conheço esse livro, você conhece? E aí ela falou que não conhecia também. E nós falamos, cara, vamos comprar? E aí nós compramos como uma forma de deixar simbolizado o nosso rolê, mas também porque tanto eu quanto a Giovana gostamos muito de tarô, então nós resolvemos comprar o livro e afins. Eu não me apresentei para quem está chegando aqui agora, e o meu nome é Ângelo Gabriel, e eu te convido a curtir o vídeo, se inscrever no canal e conhecer o meu conteúdo nas outras redes também, que é @oeremita. Então, te espero por lá também, e vamos começar o vídeo agora? E para falar primeiramente deste livro aqui, para deixar uma dica para vocês, quando vocês forem comprar um material ou ainda foi lá na livraria, bateu o olho pela primeira vez, não sabe se o livro é bom ou não, uma dica que eu deixo para vocês é dar uma olhada nas referências do livro, porque isso de alguma forma vai contar ali se o autor teve um bom embasamento ou não, e isso foi uma das coisas que eu fiz quando eu fui comprar esse livro. E assim, claro, referência por referência não quer dizer nada, né? Às vezes a pessoa pega ali uma determinada referência de um autor que tem um bom embasamento, mas distorce um pouco, mas sempre dá ali para minimamente ter uma ideia de como que esse autor ele vai falar sobre o livro, no que ele se baseou para trazer aquele conteúdo e afins. E esse é um primeiro ponto positivo desse livro. Eu acho que as referências dele são muito boas, né? Então, assim, tanto que ele referencia a própria Isabelle Nadolny, né, do livro História do Tarô, mas ele vai trazer alguns outros autores também. Então, a gente tem o Gebelin, a gente tem o Cousteau, a gente tem o Eliphas Levi, a gente tem o Kaplan, o Marteau, temos aqui o Waite também. Temos, assim, Robert M. Place. A referência do livro é boa. De maneira geral, como esse é um livro que tem a proposta de ser um livro para quem tem pressa em aprender um pouco mais sobre história do tarô, ele é um livro curto, né? Ele é um livro de 200 páginas, então você lê numa sentada, porque um outro ponto positivo do autor é que a escrita dele é muito fluida. Ele escreve ali de uma forma que realmente fica muito fácil o entendimento, né? Então ele vai contextualizando de uma forma muito bacana e de maneira geral, eu também estou trazendo esse 2 em 1 por um motivo bem simples, que é, se eu nunca tivesse lido esse livro aqui, eu acho que eu teria consumido de uma outra forma esse livro. Só que como eu já tinha lido esse livro que veio primeiro pelo menos umas 3 vezes, muitas das coisas que eu li nesse livro aqui foi uma grande repetição. Até porque quando a gente fala de história do tarô, não é como se vai ter ali coisas super inovadoras, não é assim que funciona. Mas ao mesmo tempo, como esse livro é para ser ali um livro sintetizado, um conteúdo ali mais rápido, ele me passa muito a ideia de um resumão, assim, de coisas que são importantes e que dá uma pontuada no que veio primeiro, o que veio depois, né? Vai trazer um pouco sobre as escolas e as correntes de pensamento, até porque isso é muito importante para a gente que estuda tarô. Então, eu acredito que esse livro ele tenha um bom funcionamento para duas coisas. Ou se você quer começar a ter uma ideia, eu acho que ele traz de uma forma bem pontual, que é a ideia do livro. E eu acredito também que ele sirva para você dar uma reciclada no conteúdo, né? Caso você queira dar uma refrescada na memória, dar uma relembrada. Então, assim, eu acho que ele funciona de uma forma bem bacana. E assim, para falar de uma forma um pouco mais pessoal, tem algumas coisas que eu não gosto muito desse livro aqui também, o que é super natural e assim, cada vivência é uma vivência, cada experiência é única.
Mas, por exemplo, assim, tá, no capítulo 1 ele vai falar sobre o que é o tarô, né? Então, assim, como funciona o tarô, o conhecimento versus intuição, né? Porque hoje também na rede se fala muito sobre ler de forma intuitiva, a minha intuição é muito boa, a minha intuição é muito forte. Acho que começa de uma forma muito boa, muito bacana, principalmente se a gente está falando de uma pessoa totalmente leiga no tarô, que realmente, né, tem aquele interesse inicial para iniciar os estudos, né, ter ali despertando essa vontade, conhecendo um pouco mais. Acho que sempre pontuar alguns aspectos que a gente vê muito na rede é muito importante, porque na rede a gente não tem muito controle, né? Então, assim, tem muita informação enviesada, tem muita informação defasada, tem muita informação que não é verdade. Então, o estudo, eu acho que é um bom começo de livro, assim, para trazer muito essa coisa de, uma vez por todas, o que que é o tarô, qual que é a estrutura, por que que a gente estuda o tarô, mesmo que a gente seja intuitivos, por exemplo. O capítulo 2 ele vai trazer como surgiu o tarô Visconti, os tarôs de Marsella, vai trazer também sobre o tarô encontrando o meio esotérico. Vamos também falar sobre o Eteila, que foi o primeiro cartomante. Ele menciona como popstar, mas enfim, que transformou aquilo num trabalho e afins. Então é realmente a ideia ali da gente estar fazendo um panorama, né, histórico de o que veio primeiro, qual era a funcionalidade, porque, para quem não sabe, o tarô ele não foi criado como oráculo, na verdade ele se torna um oráculo muito tempo depois, né, a partir do momento ali que ele vai encontrando o meio esotérico e afins, mas isso é papo para outro vídeo. E aí, dando sequência, no capítulo 13 ele vai falar o tarô e as artes oraculares e mágicas. No capítulo 4 ele vai falar então do surgimento do tarô de Rider-Waite. O tarô de Waite não é um tarô tão antigo, é um tarô de 1909. Isso é pouquíssimo tempo atrás, se a gente for pensar na existência de outros tarôs que vêm muito antes, né? Então a gente está falando de 1400 e pouco, 1300 e pouco, a gente já tem registros de baralhos de tarô e afins. Na sequência, a gente vai ter também a psicologia encontra as cartas, o tarô e os arquétipos. No capítulo 6, a gente vai falar sobre arcanos maiores. E no capítulo 7, ele vai trazer os arcanos menores. Em relação aos arcanos maiores, eu achei muito interessante a escrita. Agora, os arcanos menores, eu acho que falta um pouco ali. E esse é uma crítica que eu tenho, e é uma crítica mais pessoal, né? Então, assim, você não precisa concordar nem nada do tipo. Muitas vezes os autores trazem dentro dos seus livros a ideia de falar sobre, eu quero falar de arcano maior, menor, carta invertida e método de tiragem. E aí nada fica muito aprofundado, nada fica muito embasado. A Rachel Pollack, no 78 Graus de Sabedoria, que é um livro incrível, a Rachel Pollack é uma autora muito, muito, muito incrível, mas me incomoda um pouco também por essa mesma questão. Então, desenvolve nos arcanos maiores de uma forma bem legal, mas os menores fica a desejar, né? Então, assim, não é o caso do Cal aqui no sentido de estar trazendo, por exemplo, arcano menor em posição normal, em carta invertida. Mas por outro lado, a Rachel Pollack, por exemplo, ela faz isso. E aí o ponto não é uma crítica com o conteúdo, é apenas a ideia que pra mim não gosto tanto ali de quando o conteúdo parece que está preenchendo lacuna e não necessariamente sendo discorrido a respeito dele. Mas claro que o praticante não vai apenas ler um livro e sair tirando, né? Ele vai ler alguns livros, ele vai fazer cursos, ele vai praticar com pessoas próximas para ver como que ele se sai. Então aqui eu não estou também colocando a responsabilidade toda em cima do livro, apenas trazendo um aspecto de conteúdo que eu, Ângelo, não gosto tanto. Além disso, ele também vai trazer então no último capítulo as formas ali utilizadas e vai trazer também alguns métodos de tiragens clássicos que também serve ali para te dar minimamente um norte, né? De, ok, entendi um pouco sobre história, entendi qual é o funcionamento, tenho aqui meu tarô, entendi o significado das cartas, e aqui eu vou ter, então, ali uma forma de praticar com os métodos de tiragem. Então é uma estrutura bem fechada na proposta do livro,
Eu, enquanto um pouco mais pessoalmente, assim, acho que eu teria consumido de uma forma muito diferente se eu tivesse tido contato primeiro com esse e depois com esse. Mas, assim, o livro ele não é ruim, ele apenas vai atingir um público bem específico, que é um público um pouco mais iniciante, né? Às vezes é uma porta de entrada para você começar no estudo do tarô. Então, de alguma forma, pode funcionar muito bem ali para aquilo que você está buscando. Às vezes, seja para começar em história do tarô, aprender um pouco mais sobre a ferramenta e também quando a gente quer dar uma reciclada ali num conteúdo, né? Também funciona muito bem desta forma. Se eu tivesse que dar uma nota de 1 a 5, eu daria uma nota 3, porque eu acho a ideia muito bacana, vai atingir o público que tem que ser atingido, mas por outro lado, eu leio e eu tenho uma sensação que, ai, tá faltando informação, sabe, essa coisa? Mas, de novo, né, porque já minimamente tenho um conhecimento ali sobre história do tarô e afins. Então, por isso que de alguma forma me impactou dessa maneira. E antes da gente passar para o conteúdo do próximo livro, eu gostaria de ler um trechinho que está na página 32 do livro, que o título, ou melhor, o subtítulo é Conhecimento versus Intuição. Ele fala assim, ó: vamos agora abordar um assunto polêmico, conhecimento versus intuição. Para ilustrar bem essa abordagem, certa vez vi um dos maiores especialistas no tarot de Thoth, de Aleister Crowley e Frida Harris, o Frater Goya, o Anderson Rosa, discorrer sobre o assunto numa entrevista e dar o melhor exemplo do papel do conhecimento e da intuição. Ele citou que seu pai era alfaiate e comparou o conhecimento ao tecido que iria compor 99% da roupa e a linha ou 1% restante, a intuição que costuraria o tecido. A intuição sem o conhecimento não pode ser traduzida. Ele ainda citou como exemplo Nostradamus e suas interpretações, dizendo que se Nostradamus tivesse uma visão sobre o metrô de São Paulo na hora do rush, ele traduziria da seguinte maneira: um dragão de prata que vomita pessoas em meio a cavernas. Ou seja, mesmo que você tenha visões do futuro sem o conhecimento, não será capaz de transmitir a informação correta. Por isso digo que não existe ler por intuição. O tarô não é um dom inato e muito menos exige que a pessoa seja vidente para que possa fazer uma leitura. O manuseio dessas cartas exige prática e um estudo incessante ao longo da vida. Tarô é 99% conhecimento. Um estudo que demanda aprender sobre o contexto histórico das cartas, suas simbologias e as técnicas de interpretação e os exercícios com elas, e 1% a intuição, necessária para costurar o tecido do conhecimento, gravar referências e ilustrar a leitura. Agora a gente pode terminar esse conteúdo batendo palmas para esse trecho, porque realmente é um trecho muito cirúrgico, assim, principalmente no momento que a gente está vivendo, né? Pelo menos, não sei se sempre foi assim, mas criando na rede constantemente, sinto a necessidade de falar constantemente que a ideia de intuição que a gente tem, ou que o imaginário social acredita, muitas vezes está um tanto quanto distorcido, né? Com aquela ideia de que se a nossa intuição ela é presente, é como se aquilo fosse ou mais poderoso, ou como se você estivesse totalmente liberto em relação ao estudo, sabe? Essa coisa. Eu até falei recentemente sobre intuição na minha comunidade de tarô, que antes da gente passar para o próximo conteúdo, eu só quero falar brevemente sobre a minha comunidade. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição. Você pode entrar na minha comunidade e receber um conteúdo exclusivo semanal, além de um grupo no WhatsApp que a gente tem para interação. E temos também um encontro virtual que a gente define o tema que a gente vai falar e se encontramos uma vez no mês para falar sobre tarô. Uma técnica de tiragem, um método, um jogo que fizemos, ou algo mais que tem ali um interesse de falar e que é importante. Assim a gente estuda junto, troca experiência e também você fazendo parte da minha comunidade, você faz com que o meu trabalho na internet
continue existindo, porque criar conteúdo é muito bacana, é uma das minhas partes favoritas do trabalho como tarólogo, mas também demanda muito tempo, demanda muita pesquisa, então é um tempo da minha vida que eu realmente preciso me dedicar muito para conseguir produzir da melhor qualidade para vocês. Então, adquirir materiais para falar sobre tarô, melhorar os equipamentos que também vão facilitar ali na hora de mostrar o conteúdo para vocês. E também continuar mantendo uma presença aqui nas redes. Eu, inclusive, tenho o desejo, o sonho de voltar aqui para o YouTube de uma forma um pouco mais frequente. Mas eu confesso para vocês que hoje o meu equipamento ele não é o melhor possível. Então, você entrando na minha comunidade, você recebe todo o meu ouro, todo o meu conhecimento e você também contribui para que o meu trabalho ele continue existindo na internet. Cogite fazer parte da minha comunidade, você pode entrar aqui no link e pelo menos conhecer como funciona, quais são as possibilidades de apoio e muito mais. Então, eu te espero por lá também. Agora vamos falar do segundo livro, História do Tarô, da Isabelle Nadolny. Gente, eu sou muito suspeito para falar sobre o História do Tarô da Isabelle Nadolny, porque o que mais me encanta nesse livro, além do conteúdo, é a importância desse livro no Brasil, naquele sentido de que temos muito conteúdo sobre a história do tarô aí? Temos. Temos muitas possibilidades de entender um pouco mais sobre a nossa ferramenta e historicamente falando e afins? Sim. Mas o que me agrada muito nesse livro é que parece que ele vem de uma forma que ele sistematiza muito bem as informações, de uma forma, uma ordem cronológica que te faz ali ter um entendimento muito mais fluido, né? Você consegue ali parar para ler e entender sobre o tarô em cada um dos séculos, que tipos de jogos de adivinhação existe antes, né? Em que momento ali que ele ganha um meio esotérico também. Então, assim, esse é um livro ilustrado de 294 páginas, dividido de uma forma muito bacana, muito interessante. E assim, eu gostei muito desse livro. Eu nem sempre leio o livro inteiramente de novo, mas a cada um tempo eu retomo em alguns capítulos, em algumas partes, para dar uma reciclada no conteúdo também. Ele é um ótimo livro para consulta. Além dele ser todo ilustrado, dá para ver que foi um longo trabalho de pesquisa, porque ele tem foto das coisas que ela está falando, que se tem ali o registro histórico. Tem também muitas ilustrações que te faz ali ter um entendimento muito melhor. E assim, gente, não preciso nem falar da estética desse livro, que é capa dura e as ilustrações que está passando aí para você. É assim, é divino, é perfeito. Então, de maneira geral, o livro ele me agrada muito, assim. Eu acho que ele tem tudo o que a gente precisa e o que eu mais gosto desse livro é pelo fato de que não é preso numa estrutura específica. Então, assim, é muito comum a gente comprar livros de tarô e ele ter a mesma estrutura. É um pouco sobre história, arcano maior, arcano menor, e depois disso, jogos e acabou. E quando a gente lê uma vez, legal. Ah, a gente lê duas, bacana. A gente começa a ler e ver essa mesma estrutura sempre, com o tempo vai enchendo o saco, para ser muito sincero. Mas uma parte que eu gosto muito desse livro é como ele realmente foge um pouco dessa estrutura padrão que a gente está mais acostumado, né? Eu, pelo menos, achei o livro muito bacana dentro desse sentido, que o que ele se propõe a falar de verdade, que é a história do tarô, ele fala de forma, assim, rica, embasada, com conhecimento, que não poupa as palavras, sabe? Que vai trazer ali o conhecimento de uma forma muito profunda, muito embasada. Então, assim, sou muito feliz com esse livro de maneira geral. E assim, para trazer um pouquinho do sumário para vocês, só para vocês terem uma ideia do que eu tô falando, a gente vai ter no capítulo 1, a história do tarô se inscreve na história das cartas, do baralho e do jogo. E aí ela vai trazer vários subtítulos dentro de cada capítulo, né? Então, por exemplo, jogo e adivinhação desde a antiguidade, entre mitos, jogos e símbolos, uma fronteira indistinta entre jogo e adivinhação, os dados do acaso, a boa sorte, a fortuna. Então, como que historicamente se relacionava ali com essa ideia do jogo de maneira geral. E temos muitos outros subtítulos também. No capítulo 2, ela vai trazer o surgimento do tarô na Itália, né? Então, as primeiras referências de arquivos e os primeiros tarôs, as primeiras referências de arquivos, os tarôs viscontes, que aí
também são super famosos e conhecidos, né? São clássicos belíssimos, eu acho, de uma riqueza. Temos também outros tarôs do século XV decorados com iluminuras. Em que contexto surgiu o tarô? Primeiros elementos de interpretação e de simbologia. Então, assim, temos aqui também uma outra fase, né, de como que o tarô ele vai se moldando ali na sociedade. Depois disso, a gente tem no capítulo 3 o tarô de Marsella, seus ancestrais e seus descendentes. Eu sei que tem muita gente que fala, eu não gosto do tarô de Marsella, mas o tarô de Marsella a gente precisa minimamente estudar e entender, porque o tarô de Marsella é parte da história, então a gente tem tudo que tem de forma sistematizada, e o tarô de Marsella é parte ali disso, então assim, não tem como a gente simplesmente excluir, eu não gosto desse, não vou olhar para esse. E claro, o livro ele não tem a proposta de te ensinar as significações de cartas para te formar um tarólogo. Na verdade, pelo contrário, né? É uma proposta de você conhecer mais profundamente sobre a ferramenta, o que eu acho super importante, porque é importante que a gente, enquanto tarólogo profissional, saiba e conheça mais o que a gente está trabalhando, sabe? Vai falar do tarô de Marsella, de a expansão do tarô na França, de onde vem o termo tarô, os mais antigos tarôs franceses de que se tem conhecimento, a Itália, mais uma provável fonte de inspiração. Aí temos também o século dos tarôs de Marsella, depois temos a tradição do tarô de Marsella. Então, além do livro ele ser separado de forma cronológica, de uma forma muito bacana, muito interessante, ele também traz ali de uma forma que a gente vai conseguir separar muito bem cada uma das coisinhas. É um livro que, na primeira vez, eu não li ele rapidamente, eu demorei bastante tempo. É uma literatura um pouco mais, não vou dizer rebuscada, porque não é. E dando continuidade, no capítulo 4 a gente também tem a história do tarô também se inscreve na história da adivinhação. E o capítulo 5 nós temos pequena história dos arcanos maiores. Essa parte dos arcanos maiores é muito legal porque ela traz que referência se tem a partir das imagens construídas em cada uma das cartas e fala também sobre se o arcano já teve outra posição, se ele já recebeu outro nome, se ele teve alguma mudança na história, como por exemplo o eremita, ou ainda o mago que teve uma imagem bem melhorada conforme o tempo passou. Então, isso tudo são informações que você encontra no livro da Isabelle Nadolny e para mim é um livro muito, muito, muito bacana. Hoje eu considero ele um essencial para trabalhar com tarô, para estudar tarô, né? Naquele sentido de, cara, você não precisa ser um expert na história do tarô, mas minimamente ter o conhecimento daquilo que a gente faz, ter o conhecimento da ferramenta, né? Assim a gente embasa muito mais nosso conhecimento, e isso é muito importante. Enfim, gente, esse é o conteúdo que eu tenho para oferecer para vocês hoje. Eu espero que a gente se veja nas outras redes também. Faça parte da minha comunidade, porque tenho certeza que você vai gostar muito. Qualquer comentário, concordo, não concordo, adorei, não gostei, deixa aqui nos comentários também. Tem alguma sugestão de livro para mim, para fazer resenha, que você ainda não viu pela internet ou quer saber o que eu acho sobre o livro? Deixa aí também nos comentários que a gente vai conversando. E no mais, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não esquece de ver se você já é inscrito aqui no canal também, porque isso é muito importante para o meu trabalho, me ajuda a crescer, me ajuda a expandir. Então, no mais, a gente se vê em breve. Beijos!